Eu vou confessar que eu procrastinei para gravar esse vídeo. Eu vou falar com o celular bem aqui dentro da minha boca, porque a minha filha tá dormindo e o áudio ficaria ruim se eu não estivesse com o celular dentro da garganta. Eu quero falar sobre procrastinação. É uma parada que a gente vem ouvindo, há um tempo, com muita frequência. E tem muitas coisas que eu vejo que podem ser colaborativas para que a gente sinta, para que a gente viva essa procrastinação. Primeiro de tudo, quando você procrastina, a sensação que dá é de, pelo menos para mim, de impotência. É como se eu não fosse ou merecedora ou capaz de fazer aquela coisa que eu me proponho a fazer, por exemplo, aqui no canal. Gente, eu tenho 34 anos. Eu sou millennial, eu vivi a era da internet, assim, no seu auge. Eu acompanhei a vinda da internet para o Brasil, eu acompanhei a criação dos smartphones. Eu lembro, inclusive, da primeira vez que tivemos um telefone fixo em casa. Eu era criancinha, claro, mas o que eu quero te dizer é que eu vivi o começo de tudo, sabe? Me sinto até um pouco velha. Eu vivi o começo de tudo, eu vivi a criação do telefone, não a criação, pelo amor de Deus, mas a popularização do telefone fixo, a criação do primeiro smartphone, do celular, que era aquele de tecla, da Sony Ericsson, inclusive, que eu me lembro que foi a primeira marca que fez. Não sei se outra fez, mas eu me lembro da Sony Ericsson, que parecia um tijolo. Você jogava no chão, quebrava o piso, mas não quebrava o telefone. Inclusive, esses eram um dos melhores aparelhos que a gente podia contar na época, né? Não essas coisas de hoje em dia que você respira mais fundo, ele quebra. Lembro do computador de tubo. Lembro da internet de escada, que você conectava o cabo de rede na CPU, MSN, Orkut, bate-papo UOL, enfim. Eu acompanhei, a criação, a internetização da vida e tive contas no Facebook, tive conta no Instagram, no YouTube, aqui. E o que acontece é que desde que tudo isso chegou, desde que tudo isso apareceu, eu sempre gostei disso, de gravar, de produzir e de postar, Porque depois que você encontra um lugar que você pode postar de forma pública para outras, ou não, Mas no caso, de forma pública, para você mostrar para outras pessoas, para você se conectar com outras pessoas ao redor do planeta Terra e compartilhar ideias, pensamentos, enfim, de repente encontrar uma outra versão sua no multiverso. Eu sempre gostei disso, de fazer isso. Eu fazia até, mas eu não tinha constância. E hoje eu acho que eu sei por quê. O motivo pelo qual eu não tinha constância era a síndrome do impostor. Eu sentia que eu estava me sabotando, me boicotando, e com isso vinha a procrastinação. Eu não executava o que eu gostava de fazer, o que eu queria fazer, porque eu achava que eu não era boa no que eu estava fazendo, que as pessoas que iam assistir não iam gostar, iam achar uma bosta, iam achar idiota. Enfim, eu tinha muitos motivos, nada reais, que me faziam procrastinar. E agora, só agora, com 34 anos, mais de 20 anos depois, mais de 25 anos depois, 25 não, acho que é muito, mas por aí, 23 anos depois, eu decidi pegar a minha conta no YouTube e fazer o que eu tenho vontade, porque essa é de longe a minha rede social preferida. O YouTube é a minha rede social, que não é muito social, porque a gente não tem um bate-papo aqui nos comentários on time, assim, na hora, a gente vê depois, a gente comenta e, recebe respostas depois, mas é de longe a minha rede social preferida,
que dentre todas não gera gatilhos, não gera comparação para mim, tá? Não gera ansiedade. Eu não sei, talvez seja porque aqui, tirando os shorts, né, que a plataforma teve que implantar para concorrer, né, à audiência com outras plataformas, o que é uma porcaria, mas eu entendo, né, olhando de uma maneira empreendedora, né, como se a plataforma fosse minha. Eu entendo que precisa ter essa competitividade para a atenção que cada vez está mais escassa, exatamente por conta desses vídeos curtos, superficiais, que não agregam em nada, mas que alimentam ali o ego das pessoas, né? A métrica desses vídeos curtos é o ego. E eu falo isso com propriedade porque eu sou profissional da área. Eu sou formada em publicidade, eu trabalho há mais de 9 anos dentro do mercado publicitário de marketing específico para produção de conteúdo nas redes sociais. Então, a minha especialidade é em marketing de influência e em produção de conteúdo para as redes sociais. Eu vendo esse serviço há 9 anos, eu sou CLT, inclusive, eu tenho a minha produtora, mas eu também sou CLT e assim... Todos os anos existe uma atualização, né? Um estudo que eu faço e outros profissionais também fazem, disponibilizam ainda, inclusive, né, para o público, que falam sobre as novas tendências dentro das redes sociais, né? Dentro do comportamento das pessoas na internet. E eu te falo com propriedade, esses conteúdos, esses vídeos curtos, eles foram criados porque, neurologicamente falando, liberam muita dopamina, porque é uma coisa que você consome rápido, é um estímulo muito alto. Qualquer estímulo muito alto, muito rápido, muito frequente, se você está, de repente, numa sala de dança, com luzes piscando, com música alta, com gente falando, todos esses estímulos, eles liberam dopamina, e dopamina é viciante. Então, se você consegue essa sensação, né, prazerosa, em estado de repouso, parada, só com o aparelho na mão fazendo assim, você se vicia com muito mais facilidade do que se você for se viciar com atividade física. O nosso corpo está sempre buscando prazer, o nosso corpo está sempre buscando repouso, e juntando essas duas coisas, né, repouso, prazer em repouso, você tem aí um telefone com redes sociais de vídeos curtos, superficiais. Então, eu acho que é por isso que o YouTube aqui, para mim, eu não sei para você, comenta aqui embaixo para eu saber, faz com que a gente se sinta menos ansioso, né? E eu falo aqui com mais pausa, eu falo mais devagar, eu não preciso falar correndo. Eu sei que se você assistir até o final é porque você quis assistir até o final, não é porque de repente eu roubei a sua atenção e te viciei de alguma forma. Ai, credo, péssimo. Então, por isso que eu prefiro essa rede social e que agora eu decidi fazer com constância. Mas por que eu decidi fazer com constância só agora? Porque desde os meus 21 anos de idade eu faço terapia e eu descobri que a procrastinação decorria dessa síndrome do impostor, né? Eu não sei se é o mesmo que acontece com você aí, para qualquer projeto que você tenha vontade de executar, mas não executou até hoje. Mas comigo era isso, era a síndrome do impostor. Além da procrastinação vir dessas questões que eu mencionei agora, ela também pode vir de uma baixa produção de ferro. Pode ser de ferro, pode ser uma pré-diabetes também. Olha só que louco. Eu não sei muito bem te explicar isso cientificamente, porque eu não sou mais da área da saúde, eu já fui, mas eu não sou mais da área da saúde, então eu não sei te dizer exatamente. Mas eu pari tem 3 meses, minha filha tá aqui do lado no sofá, e eu tive um déficit de ferro muito grande, muito grande. Era para estar em 70 e estava em 20. E esse déficit de ferro, a ferritina, me causava um desânimo monstruoso. Podia até ser confundido com depressão, com tristeza. Mas não, era déficit de ferritina. Muita dor no corpo, muita moleza, desânimo, vontade de não fazer nada. Então, os 2 primeiros meses pós-parto, eu vivi parada. Eu só fazia o que era
estritamente necessário ser feito para meus cuidados básicos, para os cuidados com a Olivia e para os cuidados da casa, da minha gatinha, da Madalena, enfim. E aí, esse déficit de ferro fazia com que eu procrastinasse, fazia com que eu não tivesse desejo. Na verdade, a gente até tem o desejo, mas a gente não tem o impulso, a gente não tem aquela coisa que move a gente para frente para a gente executar aquilo que a gente está querendo executar, né? Então, a procrastinação pode vir daí também. E outro ponto interessante também sobre qual possível fonte é a sua procrastinação é a comparação. Por conta do raio da popularização das redes sociais, a gente tem muita informação, a gente tem muito estímulo o tempo todo e a gente acaba conhecendo pessoas diversas, pessoas de vários lugares do planeta Terra e pessoas com diversas habilidades, com diversas qualidades. E isso é bom. Isso, por um lado, é muito bom, porque isso conecta e amplia a nossa rede de contatos. Eu particularmente adoro estar na minha casa conversando com outra pessoa em outro lugar do planeta. Eu tenho um amigo francês, inclusive, que eu conheci na internet e a gente bate papo, eu treino meu inglês porcaria com ele me entende e tá ótimo. Então isso é muito legal. Mas também tem os seus contras, né? Existem os prós e contras de tudo. E os contras disso é que a gente se compara. A comparação, ela é natural. Você é induzido a se comparar com outras pessoas. Pelo menos eu falo por mim, Millennium. Desde quando você nasceu. Lembra quando a sua mãe virava para você e falava assim: nossa, por que você não é educada igual a sua prima? Ou, nossa, você viu fulana de tal? Fulana de tal passou na faculdade de medicina dos Estados Unidos de graça. E você tá aí trabalhando em qualquer coisinha, sem estudar. Enfim, sabe quando sua mãe, seu pai, o seu responsável te comparava com alguém, mesmo sem ser por mal? Essa comparação, ela não é saudável, porque tira a nossa singularidade, tira a nossa individualidade. Então, se a minha mãe, que é a pessoa que é mais importante na minha vida, a pessoa que me mantém viva, a pessoa que cuida de mim, que eu acredito que goste de mim, por que ela está dizendo que quem eu sou ou o comportamento que eu estou tendo naquele momento não é digno de admiração, porque fulano de tal é diferente? Eu acho que o correto seria eu ser repreendida pelo meu comportamento. De repente, o que eu estou fazendo não é maneiro. Se eu preciso que a minha mãe me eduque, se eu preciso receber educação, eu preciso ser repreendida nesse sentido. Então, por exemplo, com a Olivia, quando ela estiver fazendo alguma coisa que não é adequada, eu vou repreendê-la, mas sem comparar com outra pessoa. Eu vou repreendê-la no sentido de fazê-la entender que aquele comportamento que ela está tendo não é bom para ela, não é bom para um todo, de modo geral, e que ela precisa parar com aquele comportamento. Não porque fulano de tal é melhor do que ela, não porque fulano de tal faz diferente dela e merece a minha admiração, enquanto ela não merece a minha admiração, enquanto eu não quero admirá-la, eu não vou admirá-la por conta desse comportamento. Isso é muito problemático. Isso faz com que a pessoa sinta que ela não é amada, né? E ela tá só se expressando, mesmo que de forma errada, né? Se a gente estiver falando de uma criança, porque um adulto já tem capacidade para entender seus comportamentos e alterá-los de forma independente. Adulto se vira, criança não. Então, se ela recebe essa repreensão, se ela ouve que uma outra pessoa chama a atenção da mãe dela de forma positiva, enquanto ela chama a atenção da mãe dela de forma negativa, é óbvio que ela não vai se sentir amada, que ela não vai se sentir compreendida, que ela não vai se sentir acolhida. Educar uma pessoa é a tarefa mais difícil que eu já vi nessa vida, e a minha filha só tem 3 meses, imagina quando ela tiver maior. Eu falo assim porque eu estudo sobre educação, né, sobre o desenvolvimento cerebral da criança, então eu já me antecipo a algumas questões, é por isso que eu compartilho isso com você, mas eu não faço isso com ela ainda porque ela tem 3 meses. Então, a comparação, ela mexe em lugares muito delicados, ela mexe em lugares muito profundos dentro de um ser humano, independente da idade que ele tenha.
E é óbvio que você vai se sentir um merda, você vai se sentir o cocô do cavalo do bandido, você vai se sentir muito mal. Então, comparação faz com que a gente não faça o que a gente gostaria de fazer por medo de ser ridicularizado, por medo de não ser benquisto, de não ser aceito, de não ser compreendido. Junto com isso, junto com esse medo, vem a famigerada procrastinação. Tomar coragem para fazer o que a gente quer fazer, tirando tudo isso da frente, né? Tirando todos esses medos. Tomar coragem é uma parada que talvez não exista. Talvez não exista um momento em que você vai pegar e você vai falar assim, não, agora eu tenho coragem, agora eu tô pronta para fazer o que eu quero, agora eu tô pronta para começar a gravar vídeos pro YouTube. Não, eu não acho que isso vai chegar. Se isso aconteceu com você, por favor, me dê o seu depoimento, porque eu preciso te conhecer. Mas eu não acredito que esse momento vai chegar, eu não acredito que a gente esteja preparado sempre para fazer o que a gente tem vontade de fazer. Eu acho que o que acontece é quando a gente coloca dentro da nossa cabeça uma sementinha de dúvida, que é o que eu vou fazer na sua cabeça agora. Você já pensou se dá certo? Porque o que acontece é que a gente sempre pensa que vai dar errado. A gente sempre pensa que todos os projetos que a gente tem vontade de executar, que tudo que a gente tem vontade de fazer, vai dar errado. Por quê? Porque a gente é também conduzido a pensar que as coisas não vão vingar. Se a gente é envolto por questões que nos derrubam e provocam a procrastinação, como que a gente vai achar que a gente vai ter sucesso em alguma coisa? Eu plantei essa sementinha na minha cabeça. Eu virei e falei, e se desse certo? E se eu conseguir alcançar a quantidade de inscritos que eu desejo, a quantidade de visualizações que eu desejo? E se eu conseguir, daqui uns 5 anos, ser monetizada pela plataforma, pelo YouTube, fazer publicidades dentro dos meus conteúdos? Cara, já pensou se eu consigo viver de produção de conteúdo própria? Quando isso veio na minha mente, porque esse é um dos meus principais objetivos, é por isso que eu compartilho com você aqui, e tem tudo a ver com o que a gente tá falando e fazendo, né? Isso aqui é um vídeo no YouTube. Quando eu coloquei esse pensamento na minha cabeça, eu fiquei, meu Deus, eu fui inundada por um sentimento tão agradável, tão gostoso, que me motivou. Isso funcionou pra mim, eu não sei se vai funcionar pra você, mas isso funcionou pra mim, isso fez com que eu levantasse e falasse, eu vou fazer com o que eu tenho, eu vou fazer do jeito que dá, eu vou fazer como eu posso, eu vou fazer sendo eu vou fazer na minha casa, eu vou fazer. Eu tive a oportunidade de comprar essa câmera que tá aí gravando, que é uma Sony 6400, é uma puta de uma câmera boa pra gravar vídeos, né? Ela faz fotos também, mas ela é específica pra vídeos. Eu tenho aqui um telefone, é um iPhone 13, pra eu usar como gravador, né, microfone, porque grande maioria das vezes eu tô falando bem baixinho e a minha neném tá dormindo e tem, né, furadeiras e a vida acontecendo lá fora. Eu tenho um computador meia boca que dá pra eu fazer as edições dos vídeos, enfim. Eu comecei com o que eu tenho, muitos privilégios, inclusive, né? Porque eu tenho muitas coisas que são caras, essa câmera é cara, o celular, enfim. Um computador, mesmo que porcaria, é caro também. Então, assim, eu reconheço os meus privilégios. Calma, militante. Eu só decidi começar. Eu só decidi ligar a câmera, o gravador e compartilhar as minhas ideias. É claro que tem uma estratégia por trás. Como eu já disse, eu sou publicitária, eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei. Porque eu faço assim? Porque existe, né, um estudo por trás para entender a plataforma, para entender formatos de vídeo, para analisar métricas, enfim, existe isso, né? Não vou ser hipócrita e falar para você que freestyle. Não é. Mas eu estou muito mais me divertindo nesse processo, com expectativas não muito altas. Eu tô apenas me divertindo nesse processo e sentindo o otimismo, e sentindo que enquanto eu estiver sendo feliz fazendo isso, executando um projeto que eu desejo, já vale porque eu tô feliz. Sobre isso, é sobre você estar feliz fazendo o que você está fazendo, né? Você não vai ser feliz quando você concluir
o projeto. Eu não vou ser feliz quando eu, pronto, atingir a quantidade de inscritos que eu desejei, atingir a quantidade de visualizações que eu desejei, atingir a quantidade de receita que a plataforma está me pagando, que eu sempre desejei. Pronto, só agora eu tô feliz. Não. Eu estou feliz no processo, porque a felicidade é o processo. Não adianta você ficar batendo cabeça, dando testada, murro em ponto de faca, achando que o processo tem que ser doloroso mesmo para que depois venha a felicidade. Não precisa ser ruim, não precisa ser difícil. Na verdade, não deve ser. Eu não estou dizendo que todas as coisas na sua vida precisam cair no seu colo e virem de forma fácil, ou que é só você pedir para seja lá o que você acredita que vai cair no teu colo. Não, é para você alinhar o pensamento com a ação, o desejo com a ação. Senão não vai acontecer, porque talvez não existam milagres. Eu falo talvez porque pode existir, né? Então eu não sei. De qualquer forma, eu quero muito, com esse vídeo, fazer você refletir sobre quais são os motivos que fazem com que você procrastine e se existir alguma maneira de você sair desse limbo, desse ciclo de procrastinação, que você encontre e que você saia. Porque funcionou pra mim. O que eu compartilhei com você aqui funcionou pra mim. Eu só pensei, caraca, e se der certo? E se daqui 5 anos, minha filha vai ter 5 anos, eu vou ter essa renda maneira e eu vou conseguir proporcionar pra ela tudo o que eu sempre desejei que ela tivesse. Eu vou conseguir proporcionar uma educação maneira, viagens legais, segurança. Segurança para mim é o primordial. Eu vou conseguir fazer com que ela prospere por intermédio de um sonho que eu tive e que por muito tempo eu tive medo de colocar em prática. Se eu pensei, e se der certo? Gostaria que você também pensasse. E se desse certo? Se eu conseguir fazer você refletir, me avisa aqui embaixo, por favor. É só que eu preciso de você. Curte esse vídeo para eu saber que você gostou e comenta aqui embaixo para eu saber se eu conseguir plantar essa sementinha aí na sua cabeça. Se ela vai germinar ou não, eu não sei. Mas eu só quero saber se eu conseguir pelo menos plantar essa sementinha aí na sua cabeça. Valeu!